para isso, para a gente estudar, né? Mesmo que seja resumida o Antigo Testamento, mas você tem durante a semana toda para ler aquele livro, capítulo todo durante a semana e tirar algumas dúvidas, né? Porque hoje nós temos uma facilidade maior para podermos tirar nossa dúvida. Em vez de você usar o seu celular para estar nas redes sociais, olhando coisas que não eleva a Deus, ao seu conhecimento, você vai buscar algumas palavras bíblicas que você tem dificuldade de entender, e a rede social também serve para isso. Então, é importante que a gente estude a palavra de Deus todos os dias. O início da manhã ela começa com a oração, que a gente tem que agradecer a Deus. Se Deus nos colocou de pé, é porque Ele quer que nós tenhamos um dia abençoado. E para termos um dia abençoado, é preciso que a gente entenda que precisamos obedecer. Obedecer a Deus. Da mesma forma que a gente amanhece o dia e os nossos filhos se acordam, quer que eles já se acordem pedindo a benção a gente, né? E a gente o abençoando em nome de Deus. Assim Deus também quer conosco, que a gente nos acordemos, né? Ele dá essa graça imerecida a cada um de nós, de termos mais um dia de vida. Ele quer que a gente também agradeça a Ele por isso. Então é importante, a gente começa logo amanhã com as orações. Mas o programa, ele nos traz toda sexta-feira um estudo da sua palavra, dos seus ensinamentos que Deus deixou para cada um de nós. E nesta manhã nós vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 9 de 2 Reis. O livro de 2 Reis que se encontra no Antigo Testamento, né? E a gente vai estudar. É o 14º livro da Bíblia, viu? E a gente vai estudar 2 Reis. Capítulo 9, que diz assim: Jeú é ungido rei de Israel. Nós vamos ler este capítulo 9, até do 1 até o 13, e vamos fazer uma reflexão, né, do capítulo todo. Mas vamos falar hoje de Jeú, o ungido rei de Israel. Então abra sua Bíblia no capítulo 9 e vamos ler. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Entra e faz-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lo sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão Jeú. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungir-te-ei rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel, o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos os sexos masculinos, que escravo, que livre em Israel.
porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baal-Sá, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a entre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: bem conheceis este homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos saber que te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou. A saber, assim diz o Senhor: ungirei rei sobre Israel. Então se apressaram e tomaram cada um o seu manto. Os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Então, nesta manhã, a palavra nos traz aqui que a profecia de Elias, naquela época, ela teria que se cumprir, e ela foi cumprida com Eliseu, onde Eliseu manda ungir um capitão da guarda do rei para ser o próximo rei. E Deus justamente manda ungir Jeú. Mas em 2 Reis, o profeta Eliseu unge Jeú como rei, novo rei de Israel, com a missão de destruir a dinastia corrupta de Acabe e Jezabel. O texto mostra que a justiça divina é implacável e o pecado tem consequências para os dias de hoje. Trazendo esta passagem do Antigo Testamento para os nossos dias de hoje, é preciso que a gente entenda o que passa hoje na vida política do nosso país, do mundo, né? As consequências de colocar governantes no poder que oprime, que massacra, que se acha o dono do poder e pode fazer tudo o que ele deseja da forma dele. Mas Deus espera um momento certo para dar resposta àquele governante. E foi assim que Deus fez com Acabe e Jezabel. O texto mostra que a justiça divina é implacável e o pecado tem consequências. Para os dias de hoje, essa narrativa alerta que líderes ímpios podem até governar por um tempo, mas o ajuste de contas sempre chega, pois Deus não tolera a impunidade, a corrupção e a opressão. A narrativa traz lições valiosas para a atualidade nos nossos dias de hoje. A ação contra a corrupção. Nós vamos falar hoje aqui de 2 temas importantes para a nossa vida. A vida na área material, na vida material, em que sempre é levantado um homem para governar uma nação, seja a nossa, Brasil, seja outras, né? E quando ele faz um bom trabalho que agrada o coração de Deus, ele permanece. Quando faz um mau trabalho, ele sai, porque tudo tem um tempo para Deus, e Deus dá o tempo certo para cada pessoa, de acordo com o seu trabalho. Então, nós vamos falar da narrativa, trazendo o poder do homem sobre as nações, e nós vamos falar também da narrativa espiritual para cada um de nós que queremos servir a Deus com obediência.
A narrativa traz lições valiosas para a atualidade. A ação contra a corrupção. Jeú é levantado como um agente de mudança radical, espiritual. Representa a necessidade de erradicar velhos hábitos, mentiras e desvio de conduta da nossa própria vida e da estrutura social. A gente já começa a ver por aqui a questão da ação contra a corrupção. A gente já começa a ver por aqui como o nosso país, né, ele é corrupto, né? Se você abrir os jornais, todo dia tem corrupção nos governos, em sentido geral. Município, né, Estado e União. Legislativo municipal, legislativo estadual e o Congresso Nacional. Em todas essas áreas políticas, a corrupção está em primeiro lugar. Não existe o cuidado perfeito com o ser humano, com o povo, que eles estão ali justamente para cuidar do povo, e não para cuidar dos seus interesses particulares. Então, os velhos hábitos continuam e cada vez mais sendo modernizados, a forma de corrupção. O fim da influência tóxica. A morte de Jezabel, que manipulava os bastidores e promovia a idolatria, simboliza a queda de sistemas de manipulação e corrupção sistêmica. Na vida moderna, reforça que impérios construídos sob bases destrutivas e enganosas acabam ruindo. Mostra que para Deus, os tempos das corrupções têm um tempo e será extinguido e será eliminado. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo, que a gente quer que de 4 em 4 anos mude. Possa ser que o tempo de Deus mude de 4 em 4 anos, mas possa ser que demore mais tempo, porque o tempo de Deus, né? Pedro já disse que para Deus um dia é como 1000 anos e um ano é como 1000 dias. Então, é importante que a gente saiba que Deus não está dormindo, Ele está atento a tudo que se passa, a todas as questões no nosso país, no mundo. Então, o fim da influência tóxica, a morte de Jezabel, que manipulava os bastidores e promovia a idolatria, simboliza a queda de sistemas de manipulação e corrupção sistêmica. Na vida moderna, reforça que impérios construídos sob bases destrutivas e enganosas acabam ruindo. A renúncia ao passado. Jeú age com velocidade, assumindo a responsabilidade da mudança sem hesitar. Isso ensina que hoje, para haver um avivamento espiritual ou moral, é preciso coragem para tomar decisões drásticas contra aquilo que nos afasta dos princípios divinos. A soberania de Deus, por mais que a maldade humana se multiplique, o texto bíblico demonstra que nada frustra os planos do Altíssimo. A justiça pode parecer demorar, mas ela sempre se cumpre. Então, nada do que a gente faz aqui na terra, nada de que a gente faça com os cargos que você tem sobre o seu poder de manipulação, de não cumprir o trabalho que Deus quer, que é o trabalho social, cuidar dos pobres, dos oprimidos, da sociedade no geral. Se você põe tudo na corrupção, uma hora vai chegar para você e para todos aqueles que trabalham dessa forma. Mas agora nós vamos trazer esta mensagem que é para a nossa vida espiritual. Falamos um pouco aqui da vida material, daquele poder que o homem recebe de 4 em 4 anos através das eleições aqui no nosso país, né? Então é dado a ele um cargo eletivo
E ele exerce aquele cargo jurando em cuidar da sociedade, de fazer o melhor pelo povo. Mas quando senta nas cadeiras, é em cuidar de si próprio, em cuidar do bem maior para si próprio e de sua família e dos seus parentes. E é assim que a gente vê todos os dias. Todos os dias que você abre a televisão, está lá uma notícia. Escândalo, Polícia Federal bateu na porta de fulano, pegou não sei quantos milhões, pegou não sei quantos, todo dia. Nunca vi uma polícia para trabalhar tanto que nem a Polícia Federal e prender tanta da gente, né? Então, o nosso país é um país muito corrupto em todas as áreas, municipal, estadual e federal. Então, para Deus, tudo tem um tempo. E o tempo de Deus, ele trabalha, né, para extinguir tudo isso, mas com paciência. A volta de Jesus, ela é eminente, ela vai chegar. Não sabemos quando, mas nós deveremos estar preparados para essa volta de Jesus, e quando ele vir, tudo isso vai se acabar. Mas agora a gente vai trabalhar na nossa vida espiritual. O que essa passagem do capítulo 9 nos traz para a nossa vida espiritual? A vida que a gente quer viver em obediência a Deus. A vida que a gente quer viver dentro dos templos religiosos, agradando a Deus, né? Verdadeiramente. O que Deus quer para cada um de nós. Então, para a nossa vida espiritual diante de Deus, em 2 Reis, no capítulo 9, funciona como um espelho de autoexame. Ele nos confronta sobre como lidarmos com o pecado, com a santidade e com a soberania divina. O primeiro item se chama a intolerância absoluta contra o pecado oculto. É aquele pecado quando a sociedade não sabe, mas Deus sabe, né? E a gente deve ter essa consciência de que Deus sabe dos nossos pecados. Possa ser que a sociedade não saiba, mas Deus sabe. Então, quando você cuida da sua aparência para agradar a sociedade, você tem que primeiro cuidar da sua aparência para agradar a Deus, e não agradar a sociedade e desagradar a Deus. Então, a intolerância absoluta contra o pecado oculto. O alerta. A dinastia de Acabe achava que seus crimes e idolatrias do passado haviam sido esquecidos. A aplicação espiritual. Diante de Deus, o tempo não apaga o pecado. Apenas o arrependimento o faz. O capítulo nos chama a examinar o coração e arrancar altares secretos, como o orgulho, a mentira ou a vaidade, antes que eles criem raízes profundas. Às vezes a gente coloca tanta santidade em nossa vida e esquece dos costumes habituais que nós temos. Pelo fato de vivermos todos os dias dentro de um templo religioso, a gente coloca aquilo na nossa cabeça que já somos santos. Eu estou dentro de uma igreja, todo dia eu estou lá louvando, participo dos ciclos de oração, participo dos cultos durante a semana, participo da escola bíblica, participo de tudo dentro da igreja, dos movimentos. Então eu sou uma pessoa santa. Mas aí os costumes que você às vezes deixa de perceber por achar que passando o tempo maior dentro da igreja você está santo, né? Você orar de manhã, você, né, lê um versículo, aí você acha que já está santo, né? Mas a palavra diz que diante de Deus o tempo não apaga o pecado, apenas o arrependimento o faz. O capítulo nos chama a examinar o coração e arrancar altares secretos, como o orgulho, a mentira, a vaidade, antes que ela crie raízes. Orgulho, mentiras e vaidades. É por isso que eu costumo dizer sempre que neste mundo, quem se considerar santo já é um pecador, já é um mentiroso. Porque em 1 João já diz, aquele que vê seu irmão todo dia, mas tem raiva dele, tem inveja,
né, é orgulhoso diante do irmão e não o ama, é mentiroso. Como é que pode dizer que ama a Deus? Então, às vezes, aquele período todinho que você está dentro de um templo religioso, mas você não faz uma alta crítica, uma autoavaliação de si mesmo, da sua conduta todos os dias, você pode estar sendo uma pessoa orgulhosa, você pode estar sendo uma pessoa mentirosa e vaidosa, né? Então, o segundo item, ele traz a urgência na obediência à velocidade de Jeú. O alerta. Assim que foi ungido, Jeú não perdeu tempo. Ele montou no cavalo e partiu imediatamente para cumprir a missão. A aplicação espiritual. Quando Deus nos dá uma direção ou nos confronta sobre algo que precisamos mudar, a nossa resposta deve ser imediata. Deixar para o amanhã a santificação, o perdão ou a correção de um erro é uma forma de desobediência. Então, o tempo que você passa dentro de um tempo religioso, mas você esquece de confrontar Deus no estudo da Bíblia, confrontar da forma de querer aprender, querer saber o que Deus realmente quer de cada um de nós. Esta é a forma de confrontar que agrada a Deus. É você ler a Bíblia e querer entender e ficar perguntando a Deus que não está entendendo daquela mensagem, que Deus possa, através do Espírito Santo, fazer com que você entenda. Então você vai justamente se direcionar pelo caminho correto, que é o caminho da obediência. Deus não quer nada mais do que a obediência de cada um de nós, porque também não temos nada para oferecer a Deus, né? Porque Deus nos vê, nos conhece, sonda os nossos corações todos os dias, sabe? Então, nós deveremos ter a primeira coisa em nosso coração, o perdão de todas as questões que nos afligem diante do mundo em que vivemos. A correção dos nossos erros. Todos os dias a gente tem que avaliar a nossa vida. O dia de ontem, a gente avalia ele hoje. Se houve erro, se houve alguma coisa que desagradou a Deus, devemos orar e pedir perdão a Deus pelos erros de ontem. E começar o dia pedindo a Deus que nos oriente, que nos diga em nossos ouvidos quando a gente achar que aquilo que a gente vai fazer é certo e está errado, para que a gente não erre. Mas se errarmos, devemos pedir a Deus perdão, porque Deus, ele sempre irá perdoar. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, e ele disse 70 vezes 7. Isso quer dizer que é infinito o perdão, porque Deus sabe que a gente sempre vai errar, sempre vai pecar enquanto estivermos neste mundo. Então, nunca deveremos achar que somos santos. Deveremos avaliar a nossa vida como ela está e caminhar para a santificação e insistir no caminho que nos leva à santificação. Terceiro item, cuidado com as Jezabéis modernas, né? Cuidado com as Jezabéis modernas. O alerta: Jezabel representa a sedução pelo poder, a manipulação espiritual e o relativismo moral. Mesmo no fim, ela tentou se pintar e se adornar para manter a aparência. A aplicação espiritual. Diante de Deus, devemos blindar nossa mente contra ideologias, amizades ou hábitos que tentam maquiar o pecado para que ele pareça aceitável. Deus não se impressiona com aparências exteriores. Ele sonda as intenções do coração. Então é preciso que a gente observe as nossas convivências nos dias de hoje. A palavra diz que a gente precisa conviver com todo mundo bem e em paz. Mas a convivência, ela tem limite. Quando a convivência, ela nos puxa
para uma vida de idolatria, para uma vida de ideologias, hábitos do passado que quer nos trazer de volta, a gente tem que se afastar. É melhor você viver só, na presença de Deus, do que com amizade que te puxam para o caminho errado. Então, às vezes as pessoas querem viver uma vida do mundo e uma vida com Deus. O mundo nos oferece muitas coisas, né, que aos olhos são belos, são bons, mas a gente precisa consultar a Bíblia. É por isso que esse programa é estudando a palavra de Deus, para que a gente veja através da palavra o que é correto neste mundo e o que não é correto aos olhos de Deus neste mundo. Então a gente só vai saber se a gente estudar. O que esta aplicação espiritual ela nos traz, diante de Deus devemos blindar nossa mente contra ideologias. A nossa mente deve estar blindada contra as coisas ruins. Mas como você vai blindar? Eu vou lhe dar um exemplo agora de como você não blinda a sua mente. Digamos que você vá para a igreja todos os dias. Se tiver a igreja lá aberta todos os dias, você vai todos os dias. Você escuta louvores, você participa das orações, você escuta aquele sermão breve de 20 minutos, 30 minutos, né? E volta para casa com a sua Bíblia. Chegar em casa, você pega a sua Bíblia e você bota lá dentro do guarda-roupa, dentro de uma gaveta, ou deixa guardado em cima de uma mesa lá, e passa a semana todinha nos seus afazeres do dia a dia, e não abre a Bíblia para ler um versículo e meditar naquele versículo. Pela manhã você esquece de orar a Deus, de agradecer pela vida, de botar o seu joelho no chão e pedir a Ele paz, conforto, e que Deus possa abrir a mente para as coisas boas. Aí chega no domingo de novo, você vai para a igreja e a Bíblia continua fechada. Você só abre lá dentro. Você não vai aprender nada. Você não vai conhecer nada de Deus, você não vai saber nada. Então você vai fazer coisas que você acha que é certo. Quando na verdade, quando você consultar a Bíblia direitinho, você vai ver que está fazendo errado. Então é preciso a gente estudar a palavra de Deus, para que Deus nos mostre, porque as igrejas faz o paliativo na sua vida, levando a palavra de Deus. Ela não vai te ensinar como você deve viver no mundo, porque ela faz aquele paliativo ali, naquele dia, naquele momento, em 1 hora, 2 horas de trabalho. Mas você precisa fazer a sua parte durante todo o dia na sua vida. O perigo do zelo incompleto. O alerta, embora Jeú tenha sido usado por Deus para limpar a corrupção de Acabe, a história posterior mostra que o coração dele não era totalmente fiel a Deus. Ele manteve outros bezerros de ouro. A aplicação espiritual é um aviso severo para nós. Não basta obedecer a Deus apenas naquilo que nos convém ou fazer uma limpeza espiritual externa. Deus busca uma entrega total e genuína, e não apenas numa reforma moral parcial por impressionar outros. Falei anteriormente e vou falar de novo. Esta passagem aqui, ela nos mostra justamente uma vida espiritual que as igrejas hoje, digo igreja, as pessoas que convivem nas igrejas, ela quer passar para a vida lá fora. Transmitir para o povo que você tem uma vida muito santa diante de Deus. Quando na verdade a palavra aqui nos diz que não é bem assim. O aviso é severo para nós. Não basta obedecer a Deus apenas naquilo que nos convém, ou fazer uma limpeza espiritual externa. É aquela limpeza por fora, onde você começa a viver uma vida mostrando para a sociedade que você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa santa. Mas o seu interior ainda continua cheio de erros, de pecados, de coisas que desagradam, começando dentro da sua família
e terminando lá fora, no escondido da sociedade em que você vive. Então, Deus conhece o nosso coração. Ele nos sonda todos os dias. E a obediência, Ele não quer parcial. Ele quer a minha, a sua, a obediência de todos nós completa. Ele quer uma obediência total. Deus busca uma entrega total e genuína, e não apenas uma reforma moral parcial para impressionar os outros. Deus não quer que a gente saia por aí sendo um crente só para impressionar as pessoas. Ali, como muitos dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas será que Deus é realmente aquilo lá que se diz é verdadeiro? Aqui eu não estou para julgar a vida de ninguém, mas eu estou mostrando que a gente tem que ser, primeiramente, um homem de Deus por dentro. Primeiramente, ser um homem de Deus por dentro, para depois sermos por fora. Porque Deus conhece o nosso interior. Quando a gente colocar na nossa mente que Deus conhece tudo o que a gente faz, tudo que é de agrado dele e o que não é, a gente vai tentar corrigir o que não é de agrado. Porque quando a gente estamos agradando a Deus, é lógico que o mundo lá fora também vai nos ver com outros olhos, porque Deus assim vai fazer com que eles vejam. Então, esta passagem de Jeú mostra lá no Antigo Testamento que Jeú foi levantado rei e ele depressa cumpriu essa missão. Ele não esperou para amanhã, ele teve o chamado de Deus, ele não esperou para amanhã. Como hoje o mundo também está aí, a palavra é elevada. E aquele que recebe a palavra deve pensar, não, eu vou esperar mais um tempo para depois eu seguir a Deus. Siga hoje, porque a vinda de Jesus a gente não sabe quando é que vem. E nesse momento de você dizer que vai esperar para amanhã, possa ser que você perca o momento de encontro com Deus. Então, o seguir a Deus, o servir a Deus é em obedecer a sua palavra, os seus ensinamentos. Você, se não tem uma Bíblia, compre, comece a ler, comece a meditar, procure uma igreja séria, que não fale só de prosperidade e de riqueza, mas que ensine a verdadeira palavra, que mostre a verdadeira palavra, o ensinamento que Jesus quer. O que Jesus quer de cada um de nós é a obediência. Deus não quer nada mais do que isso na nossa vida. A obediência. Do jeito que a gente quer que os nossos filhos sejam obedientes a gente, Deus também quer que a gente seja obediente. E para a gente ser obediente, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar. Então, não adianta a gente tentar ser o que a gente não é. A gente precisa ter um diálogo com Deus todos os dias. As nossas orações, nos esforçarmos para ser bem. Porque a misericórdia é de Deus e Ele já deu através do seu Filho Jesus com a morte na cruz. Né? Então a nossa salvação, ela está em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 a 10. Né? Não por obras, não adianta você fazer todo dia uma obra perfeita para mostrar para a sociedade que você é um homem de Deus, fazendo obras de caridade, obras missionárias, obras disso ou daquilo outro. Mas se a sua vida, a sua atitude como cristão, a sua vida, a sua atitude como servo de Deus, nas escondidas, não agrada a Deus. Às vezes a gente quer mostrar para a sociedade que nós somos santos, somos perfeitos, somos homens de Deus, separados deste mundo. Mas na nossa vida sempre há algo que desagrada a Deus e a gente no fundo sabe. Mas aí a gente passa por cima, né? E esquece de pedir perdão a Deus, e esquece
de forçar a si próprio a abandonar aquele erro. Então é preciso que a gente, todo dia, fazemos uma autocrítica da nossa vida, da nossa conduta. Ninguém nesse mundo é melhor do que o outro. Se eu vivo 7 dias da semana dentro de um templo religioso e fulano não vive nenhum dia, eu não sou melhor do que fulano. Eu simplesmente estou procurando um caminho melhor para a minha vida. E que fulano, como filho de Deus, também precisa procurar. O que eu posso fazer é levar um momento de reflexão para a vida daquela pessoa. Não sou eu que vou salvar a vida de ninguém e nem ninguém vai salvar a vida dos outros. Cada um tem que procurar o caminho da salvação, que é ser obediente aos ensinamentos de Jesus. Então é preciso que a gente, cada dia, coloquemos nosso joelho no chão e nos arrependemos dos nossos erros cometidos. Porque a gente erra todos os dias, por pensamento, ou por palavra, ou por atos, ou por omissões. Então a gente precisa todo dia colocar o joelho no chão, agradecer a Deus por mais um dia de vida e pedir perdão a Deus por tudo. Então nesta manhã, meus irmãos, eu quero agradecer a todos, ouvintes, né, deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos, deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos católicos e evangélicos, deixando beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os meus familiares, a minha família, a todas as famílias dos nossos ouvintes. Que nesta manhã a gente possamos continuar estudando a palavra de Deus durante toda a semana na Folha Itaenguense e no YouTube. Então, vamos entregar esse programa a Deus, orando e agradecendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais uma realização de mais um programa estudando a palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar um dia de muita paz, de muita tranquilidade, nos abençoando e nos dando as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária